Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Final de ano, próximos do Natal, nada como nós dedicarmos um pouco da nossa atenção às causas humanitárias. E o programa de hoje é sobre esse tema, dedicado a isso. Mas antes de começar o bate-papo com a vice-prefeita de Curitiba, Miriam Gonçalves, e com o constitucionalista Paulo Schier, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Em denúncia oferecida pela Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de praticar crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, desta vez em contratos firmados entre a Petrobras e a construtora Norberto Odebrecht. Lula é apontado como responsável por comandar uma sofisticada estrutura ilícita para a captação de apoio parlamentar na distribuição de cargos públicos na administração federal. A denúncia aponta que esse esquema ocorreu nas mais importantes diretorias da Petrobras, mediante a nomeação de Paulo Roberto Costa e Renato Duque para as diretorias de abastecimento e serviços da estatal. O empresário Marcelo Odebrecht denunciou que a propina equivalia a 2 ou 3% dos 8 contratos entre a Petrobras e a construtora. Pesquisa Datafolha divulgada na segunda-feira mostra que o presidente Michel Temer tem apenas 10% de aprovação popular. O levantamento também apontou aumento da rejeição do presidente em uma eventual candidatura à reeleição em 2018. A rejeição de Michel Temer cresceu 16% desde julho. No meio do ano, 26% dos entrevistados não votariam nele em nenhum cenário. Agora são 45%, o que coloca tecnicamente empatado com o ex-presidente Lula, que tem rejeição de 44%, 2% a menos que no levantamento de julho. O Senado aprovou a PEC do teto dos gastos públicos em votação apertada para o governo. No primeiro turno, a proposta teve o apoio de 61 senadores. No segundo turno, foram 53. A oposição diz que os aliados começaram a abandonar o governo. O senador Ronaldo Caiado, líder do DEM, partido aliado do Planalto, engrossou o coro da oposição e pediu a saída do presidente. Apesar de apoiar a PEC dos gastos, Ronaldo Caiado defendeu novas eleições. A PEC foi votada no início da tarde de terça-feira, bem antes das 5, horário em que deveriam acontecer os protestos mais intensos em todo o país. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para começar o bate-papo com a vice-prefeita Miriam Gonçalves e o Paulo Schier. E eu pedi para a produção trazê-los aqui por uma razão bastante importante. Eu estive 2 vezes nos últimos dias, uma delas acompanhando o cientista social Gessé Souza, numa ocupação que há em Curitiba, no extremo sul da cidade. São 4 ocupações, chamada a Nova Panorama, Primavera, Tiradentes, 29 de Março e Dona Cida. Essa ocupação, eu já falei dela aqui no Jogo do Poder, quando eu estive entrevistando o prefeito eleito Rafael Greca. Ela fica ao lado do aterro sanitário da Estre, no extremo sul da cidade. E, recentemente, a vice-prefeita de Curitiba, no exercício do cargo de prefeito, editou um decreto declarando aquela área que pertence a uma massa falida de utilidade pública para fins de desapropriação e assentamento daquelas pessoas que estão na ocupação. E esse decreto não foi publicado, não é publicado, a coisa está se enrolando, e são cerca de 1.200 famílias que dependem dessa situação. E essa indefinição, ela é, a mim, inaceitável, e por isso eu convidei a Miriam e o Paulo Schier, que conhece o tema, está envolvido com isso, para nos explicar a razão pela qual esse ato
tão benfazejo de declarar a área de utilidade pública para fins de desapropriação ainda não foi publicado. Boa noite. Olá, Rochinha, obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui. E daí, você assinou o decreto e a coisa não anda? O que está acontecendo com o nosso prefeito? É uma coisa inédita mesmo, depois o Paulo pode colocar melhor, mas assim, o prefeito viajou, foi para o México. Quando o prefeito sai, eu assumo como prefeita com todas as responsabilidades e todos os direitos, né, o poder de fazer o que acho que é correto. Eu editei 3 decretos, um é esse, e que eu não imaginava que fosse dar tanta confusão, sinceramente. E o secretário de governo se recusou a publicar. Várias desculpas foram dadas, uma era de que o sistema do ICI, que é aquele que faz a publicação do diário, realmente estava se atualizando, mas ele poderia ter suspendido sem problema nenhum. Esse sistema voltou na sexta-feira, outro diário foi publicado e ele se recusou a publicar esse diário. E aí começou um debate sem lógica, absurdo, de que eu teria feito isso para prejudicar o prefeito. Gente, a eleição acabou, o prefeito perdeu. Eu não tenho por que prejudicá-lo, eu não tenho nenhuma necessidade disso. Eu não sou política profissional, não serei candidata a deputada. Então, não tem lógica nenhuma, eu só cumpri com aquilo que eu acho correto, nada além. Ô Paulo, esse decreto, vamos esclarecer, não é um decreto de desapropriação da área, é um decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Ou seja, ela não tinha que ter previsão orçamentária, nada. O decreto você pode... Tem algum vício, alguma irregularidade nesse decreto que possa impedir a sua vigência? Rochinha, em primeiro lugar, boa noite, prazer estar aqui. Nessa questão, são 2 situações diferentes que nós temos que analisar. Numa perspectiva material, substancial, não tem ilegalidade e inconstitucionalidade nenhuma em nenhum dos 3 decretos. Nessa perspectiva material, a questão da desapropriação, na verdade, é preciso pontuar que não se trata de desapropriação. O que a vice-prefeita fez no exercício do mandato e, portanto, tinha todas as prerrogativas constitucionais para isso, foi simplesmente declarar a utilidade pública da área para fins de desapropriação. O ato inaugural desse processo de desapropriação é exatamente essa declaração. A desapropriação, ela ocorre num momento posterior. Essa declaração, ela vai autorizar o início do processo, ela vai autorizar que a prefeitura ingresse na área, que faça medições, que veja a viabilidade da desapropriação e assim por diante. Portanto, somente após esse decreto que o município, ou no caso o prefeito, que é o titular da competência para deflagrar esse processo todo, ele vai encaminhar então proposta de orçamento para fazer a previsão de quanto que vai gastar para fazer essa desapropriação, mas ele só pode fazer isso como consequência depois de um ato antecedente declarando a utilidade pública. Então, é evidente que não era necessário aqui que tivesse já algum tipo de previsão orçamentária, porque você não vai fazer uma previsão orçamentária primeiro para um gasto, sendo que ainda não há a declaração da utilidade pública para fins de desapropriação. Isso não teria sentido nenhum. Em relação aos outros decretos, menos ainda. A prefeita em exercício, na verdade, ela tem a competência para negociar com os servidores públicos a questão das faltas, né? Isso faz parte das suas atribuições e ela não precisa da autorização de absolutamente ninguém. Isso faz parte de qualquer processo de negociação grevista e a titular para fazer esse tipo de negociação é o prefeito e, no caso, a prefeita em exercício. E nem se diga
algo diferente no que tange com o decreto que determina, na verdade, que prevê a construção de um busto em homenagem ao grande jurista paranaense Edésio Passos na Praça Santos Andrade. Inclusive, um decreto tomou o cuidado aqui de determinar que o IPUC fizesse um estudo, fizesse um levantamento e tomasse as providências necessárias para isso daí. Então, não se trata de algo imediato que vai gerar um impacto tão profundo assim. E, claro, tem as questões formais que a gente pode explorar daqui a pouco, que são mais interessantes. Em relação a esse negócio esse busto do Exército, tem tanto busto de picareta em praça de Curitiba, que é de gente cuja história deve até ser escondida. Eu não sei por que essa resistência de fazer um busto de um sujeito que lutou pelos trabalhadores a vida toda e só contribuiu para melhorar a nossa cidade, as relações de trabalho da nossa cidade. Vamos para um intervalo e voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com a vice-prefeita Miriam Gonçalves e com o Dr. Paulo Schier, falando do decreto de desapropriação da área onde há as ocupações Nova Primavera, Tiradentes, 29 de março e Dona Cida. Bom, eu estive lá 2 vezes, então vou tentar desenhar para que vocês entendam onde é isso. Ao lado do contorno, na parte sul de Curitiba, existe um aterro sanitário da empresa Estre. Não é um lixão, é um aterro sanitário licenciado que usa as melhores técnicas para aterro de lixo. Portanto, não há nada de irregular no aterro. Ocorre que esse aterro, em função da expansão da cidade, ele já está muito próximo das moradias, né? As moradias estão, inevitavelmente, se aproximando do aterro. Então é hora da cidade começar a pensar em encerrar esse aterro, para que ache um outro aterro, como foi feito na Caximba, em outro lugar, mais longe das populações e das moradias, para que o lixo possa ser destinado. Nesse caso, eu estive 2 vezes lá, e de lá da invasão é possível a gente ver os prédios do Ecoville. Então, se essas pessoas que moram lá no Ecoville não tomarem providência e permitirem que esse aterro não seja encerrado e que, inclusive, ele seja expandido nessa área da ocupação, é muito provável que aqueles urubus que sobrevoam o aterro da Estre, um belo dia, comecem a usar as belas sacadas dos nossos prédios na Ecoville. Inevitavelmente vai acontecer isso. Então, para o bem das pessoas que moram daquele lado da cidade, é bom que esse aterro não cresça, não se expanda. E essa invasão hoje, concretamente, ela impede o crescimento do aterro. Esse é o primeiro ponto. E aí nós vamos ver imagens, enquanto falamos aqui do aterro, são 1.200 famílias, é isso? É isso. Você esteve lá também? Muitas vezes. Quem são essas pessoas? Você tem uma... São pessoas da mais baixa renda. É aquele vendedor de bala da esquina, ali no sinaleiro que você encontra, é a empregada doméstica que ganha ali o seu salário mínimo. Então, são pessoas realmente, não são especuladores imobiliários, não são aquelas pessoas que vão lá garantir uma área para depois vender, não. Eles estão ali, e você conheceu, em condições que ninguém quer estar. Sim. Então, eles estão vivendo ali porque não tem alternativa. E sem qualquer apoio do poder público, né? Nenhum. Não tem, zero. As crianças, e são muitas crianças, estão lá em condições bastante expostas a doenças, a uma quantidade grande de cachorros, né, muito maltratados. E é uma pena que o município de Curitiba não dê a essas pessoas, são seres humanos, não dê a essas pessoas o apoio que deveria estar dando, porque são pessoas, de fato, são as que mais precisam do Estado. Olha, Rocha, os cachorros são mais bem tratados do que as pessoas, se você quer saber. Porque quem está lá abriga o cachorro, né? Sim. Dá carinho, divide o pão.
Fato, todo mundo sabe que até o mendigo da rua faz isso. Agora, essas pessoas que estão lá, não têm condições nada, nenhuma, zero, não tem água encanada, não tem luz, é inaceitável nos dias de hoje, numa cidade que tem 8 bilhões de orçamento. Vamos dizer, tem crise? Tem, é verdade. Mas essa utilidade pública, esse decreto, não é para agora. E ao contrário do que possam ter dito, eu não estou deixando uma bomba relógio para o prefeito eleito. Ao contrário. Ele vai poder decidir o que fazer. Nós estamos apaziguando e ele pode decidir. Se ele resolver de outra forma, ele não precisa desapropriar. Simplesmente eu estou apaziguando uma situação que é terrível e que em 4 anos não foi resolvida. Paulo, do ponto de vista da legalidade, o fato de ter um decreto que não foi publicado gera que consequência? A consequência é da improbidade administrativa. Inclusive, nós ingressamos com uma representação por conta dessa situação, solicitando a abertura de um processo de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade, ela prevê como causa, como tipo de improbidade administrativa, o deixar de praticar ou retardar a prática de ato de ofício e o deixar de dar publicidade aos atos oficiais. Você está me dizendo que ou o prefeito revoga o decreto ou publica. Exatamente. Pode ficar como está. Exatamente, porque a questão aqui é que a legislação municipal, ela prevê que essa obrigatoriedade de fazer a publicação é do secretário municipal. No caso, o secretário Ricardo McDonald. Tendo em vista que se trata de uma obrigação legal, e não é aqui uma faculdade, mas é um dever do administrador nesse caso, e além disso, que se trata de um ato vinculado, o secretário ele não pode se negar a realizar o ato, sem dizer que na prática aqui, quando a gente analisa o Estado Democrático de Direito, isso gera uma situação muito interessante, porque o campo de decisão para fazer a escolha política aqui é do prefeito. O prefeito faz a escolha e o que tem acontecido é que o secretário, ele que não foi eleito por ninguém, claro que ele tem um outro tipo de legitimidade no campo da administração pública, mas ele está vetando o ato do prefeito quando ele se nega a cumprir, o seu dever de ofício. Como diz o ditado popular, rabo não abana cachorro. Né? Ricardo McDonald, me desculpe, meu amigo, mas não dá. É exatamente isso, é exatamente esta nossa situação aqui, Rocha. Então, veja, todo mundo votou, escolheu o prefeito e a gente tem um caso que dá a impressão de que o secretário ele quer mandar mais do que o próprio prefeito na cidade de Curitiba. Claro, né, não quero ser leviano, é evidente que ele invocou uma série de razões jurídicas, mas que levantam questões que não dizem respeito ao campo de decisão do secretário, ele simplesmente alerta algumas dificuldades, mas sabendo dessas questões todas, desses óbices, a prefeita em exercício simplesmente deu a ordem correta. Ela definiu ali no seu despacho o publix, então não tem, ele exerceu aqui a possibilidade, o juízo dele ali de prevenção em relação à legalidade dos atos administrativos, mas a decisão é da prefeita. Se ele discorda, portanto, dessa decisão, entende que é ilegal, ele não é servidor público de carreira, trata-se aqui de um agente político, ele pode, então, bem discordando da decisão, pedir a sua exoneração, mas não exercer poder de veto, porque esse poder aqui de veto não é conferido pela ordem constitucional aos secretários. Perfeito. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com mais imagens das ocupações. E falando mais sobre esse assunto, para esclarecer bem a todos os que estão de alguma maneira interessados nisso e aqueles que deveriam se interessar. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos ao Estudos da CNT para finalizar o bate-papo hoje com
vice-prefeita Miriam Gonçalves e o Dr. Paulo Chia, sobre os 3 decretos editados pela vice-prefeita no exercício do cargo, particularmente o decreto de utilidade pública para fins de desapropriação de uma área de 210 mil metros quadrados ao lado do aterro da Estre, onde está ocupada por 1.300 famílias já há algum tempo. Paulo, pelo que eu vi aqui é o seguinte, é um bom tema para um mestrado de Direitos Fundamentais da Unibrasil, a prefeita editar um decreto que vai na linha de atendimento dos direitos fundamentais, o direito fundamental à moradia, e o decreto não ser, na prática, vetado pelo secretário, não é? É verdade, Rocha. A situação, inclusive, é bastante inédita, porque é claro que existem situações em que o prefeito pratica determinados atos e impetra mandado de segurança para tentar preservar a sua competência. Mas sempre que esse tipo de situação ocorre, o que a gente percebe? São casos em que os outros poderes, eles usurparam a função do prefeito municipal. Nesse caso é inédito porque é dentro do próprio Poder Executivo. O caminho natural para isso seria, comentei com a prefeita quando ela me procurou, seria o caminho da exoneração do secretário, né? Politicamente isso seria correto. Só que se o secretário não publicou sequer esses decretos, ele não publicaria também a sua própria exoneração. Então, isso gera uma situação muito peculiar aqui. Sem dizer que, na prática, não é possível, a gente não tem como compreender a razão da negativa da publicação, porque o efeito jurídico é bastante limitado em relação a isso, e o efeito político igualmente. A gente não consegue perceber aqui que tipo de interesse poderia justificar a publicação principalmente no caso da declaração de utilidade pública, de algo que realiza o direito à moradia, que assenta pessoas de baixa renda e que, portanto, teriam um potencial aqui de exercício da cidadania através da habitação, através de um cuidado do Estado e de condições melhores e mais dignas de sobrevivência aqui, que, inclusive, poderiam aqui, de uma determinada maneira, trazer consequências não só para eles, mas também, como você comentou no primeiro módulo, para a população de modo geral. É claro que o interesse não é apenas o interesse dessas famílias, mas é interesse de toda a população de Curitiba. E em relação aos demais decretos, a repercussão econômica e a repercussão política de algo corriqueiro, que é a negociação aqui de faltas de servidores grevistas, que acontece em todos os municípios e em toda negociação de greve, é natural isso daí? É algo tão pequeno em termos de gestão para se negar a publicação disso, ou mesmo a construção de um busto em homenagem a um grande jurista do estado do Paraná, que resistiu à ditadura, que lutou tanto pelo direito dos trabalhadores, que não é possível entender aí qual que é o sentido disso tudo, não. Miriam, para as pessoas que querem exercitar nesse final de ano, no Natal, seu desprendimento humanitário, para ajudar essas pessoas, é fácil chegar lá, né? Vai pelo contorno, chega ali na Bosch. Não, na Toshiba. Na Toshiba. Isso, e aí entra naquele caminho vicinal para Araucária. Isso. Fica atrás do aterro da Estre. É lá, sim. E eles recebem bem, a gente lá pode ir sem problema? São pessoas maravilhosas, né? Mas enfim, como vai pouca gente lá, sempre eles ficam com um pouco de medo. Sim. Do tipo, estão lá fazendo exatamente o quê? Sim. Porque, assim, o que tem mais causado, enfim, impacto, inclusive neles, é pela demora da decisão, Rocha. Esses decretos são de 30 de novembro. O prefeito, eles não foram publicados, o prefeito voltou dia 7, dia 5 ele assumiu. E até hoje, nada aconteceu.
O decreto podia ter sido publicado e revogado, ou ele podia ter se manifestado de alguma forma, e a manifestação que eu tenho até agora, e tenho por jornal, é que teria ido para a Procuradoria-Geral do município se pronunciar. Primeiro, eu não vejo razão para isso, e depois, quanto tempo isso leva para fazer? Sim. Vamos esperar que o prefeito Gustavo Frutti não termine o seu mandato com essa grave omissão. Mas eu não quero terminar o programa antes de dizer o seguinte: aquelas pessoas que moram na Ecoville, vão lá visitar a área e vejam o aterro. Se deixarem ampliar aquele aterro, porque é o seguinte, apesar de ser um aterro sanitário, sendo praticado as melhores técnicas pela empresa, é lixo, lixo fede, tem urubu. Aqueles urubus que estão ali, um belo dia vão pousar naquelas belas sacadas dos prédios da Ecoville. Escrevam isso, vão lá ver. Hoje o melhor aliado para impedir que isso aconteça são esses ocupantes dessa área. Então, obrigado por vocês terem vindo, foi um prazer grande recebê-los aqui. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos e até lá.